Olá, daqui a pouquinho a gente vai estar começando, ok? Mais um pouco só e a gente já inicia a nossa aula de hoje. Boa noite, Marcos, Adriana, Elaine, Amarilis. Quem mais é que tá aqui? Eliane, né? Já falei. Silvana. Boa noite, Marcos, Adriana, Elaine, Amarilis. Boa noite, Marisol. Pois então, Amarilis, né? É que eu botei para transmitir mais cedo e eu não vi que tinha ficado ligado, né? Estão fazendo um bolo aqui. Boa noite, Tayla. Hoje eu vou me virar sozinha aqui, vamos ver se dá tudo certo, né? Então vamos lá. Boa noite para todo mundo mais uma vez, né? Para quem está me vendo pela primeira vez, né? Eu sou a Samia Botelho, uma das facilitadoras dos cursos do Pratique Reiki, assim como o Marcos Vinícius, e a gente vem oferecendo para os nossos alunos uma extensão, né? Em alguns assuntos que nós entendemos que são interessantes, que são pertinentes, para que os mesmos possam estar se aprofundando e entendendo como o Reiki, né, se manifesta, como ele age nos nossos corpos. Então, hoje no nosso curso, nós vamos falar sobre chakras, né? A ideia é que a gente fale sobre os 7 chakras principais hoje, em outro momento falar sobre os outros chakras secundários que atuam, né, e são bem presentes na prática do Reiki, ok? Bom, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos esperar só mais um pouquinho, que aí a gente já entra com
com o conteúdo, tá? Deixa eu aproveitar aqui. Ok. Ok, agora tudo perfeito, né? Vamos nós aqui estar falando do conteúdo de hoje, né? São os chakras. Se alguém por acaso não estiver me ouvindo bem ou alguma coisa, pode mandar aqui pelas mensagens, tá? A minha ideia é que o nosso curso tenha 1 hora de duração, né? Então eu vou fazer uma fala 40 minutos e dentro desses 40 minutos a gente vê a quantidade de temas que eu possa estar abordando. E depois a gente deixa para um próximo encontro, a gente vê um encontro futuro para fechar, porque é muito extenso, é um conteúdo muito extenso e para poder aprofundar bem é importante que a gente faça com calma, né? Enfim, sigamos tranquilamente. Então a gente começa aqui com uma frase que eu achei muito pertinente. Energia é formação e informação, né? Ela pode ser trocada, substituída e reelaborada. Então, energia é algo que está em constante modificação, em constante transformação, né? E o primeiro ponto que a gente vai estar abordando é a definição da própria palavra chakra, né? Chakra vem do sânscrito da antiga Índia, né? Que significa roda de luz, certo? Hoje, com estudos da bioenergia, nós temos já sabido, né, que tudo é energia e diferentes condensações. O que é isso? Diferentes densidades. Então, nós temos energias mais densas, energias que nós conseguimos palpar através de materialização de objetos no nosso corpo, né, nessa dimensão que nós vivemos. Então, nós temos várias coisas com uma densidade energética que a gente consegue palpar. Nós temos energias mais sutis e outras muito mais sutis, certo? Então, são essas diferenças. Eu gosto sempre de estar falando que a energia ela tem uma correlação, uma similaridade com o estado da água, né? Nós temos sólido, a água normal, o estado da água normal, e a água em estado de vapor, que ela é altamente mais sutil. Então, isso acontece a nível de energia, certo? Essas energias, por sua vez, elas entram em nós por 3 áreas. Pela cabeça, pelos pés e através da respiração. A cabeça entra as energias mais sutis, que é onde a gente vai estar falando, vem do astral, vem do cosmos, né? São as energias mais sutis. Pelos pés vai entrar também energias da Terra, né? Que nós chamamos de energias telúricas. E aí, essas energias telúricas, quando há ação do homem, muitas vezes elas ficam desequilibradas e nos prejudicam bastante. E nós temos a terceira fonte de energia, que entra em nós através da nossa respiração. E essa energia é a energia que vibra, né, do nosso meio. Então, são essas 3 fontes de energia, todas elas são enviadas para o nosso coração para serem transferidas para todo o nosso corpo. Por isso a gente fala que o coração é o caminho da transformação, né, é o caminho do amor. Porque nós temos todas um encontro, né, energético e através dele também a distribuição dessa energia. Então, formando assim, essas diversas energias que
que nós absorvemos, né, elas vão formar o que nós vamos chamar de campo energético ou campo de aura, né, o campo áurico, né? Que o campo áurico tem o significado de sopro de ar, né? E a respiração, então, ela se torna a nossa principal fonte de energia. A gente pode ficar sem comer, sem beber, mas sem energia, praticamente, sem a respiração é impossível, nós não temos a vida. Então, ela fica como a nossa principal fonte dessa energia vital para nós. Um outro termo também que é interessante, eu quis trazer para vocês, é o termo da psicosfera, né? Que em grego significa energia. Então, essa psicosfera, ela vai estar vibrando em nós, essa energia vai estar vibrando em nós, e esse termo grego, ela ao longo dos séculos, né, e também geograficamente, ela sofre alteração. Então, a gente vai ter na Índia a prana, né, vamos ter o sopro vital, vamos ter o Ti, o Ki, a força vital, o fluido vital, ou seja, a gente vai ter várias outras nomenclaturas para estar substituindo a psicosfera, certo? Esses saberes, esses conhecimentos, eles eram, por muito tempo, eles ficaram apenas, né, quem detinha esse conhecimento eram os yogis, né, e depois, na Idade Média, foram as pessoas mais, os ocultistas, né, porque na época não se podia falar, não se podia se manifestar nada que mostrasse uma relação com o sobrenatural, algo que o homem não pudesse explicar, que já vinha todo aquele processo da caça aos bruxos, da forca, né? Então, esses saberes ficou por muitos anos, mas muitos anos guardados em pequenos grupos, né? De ocultistas, a gente vai chamar hoje de ocultistas. E desde 1960, 1900 para cá, esses saberes começaram a ser difundidos, inclusive por padres, né? E assim aconteceu em relação aos termos que nós temos hoje, do desdobramento, né? A questão do próprio nascimento da doutrina espírita. Enfim, nós temos vários pontos, vários acontecimentos históricos que tira do esotérico, né, do ocultista, né, esses saberes e traz esses saberes para mais popularizados. E hoje, então, esses saberes vibram, né, em tudo que é lugar, está na internet, está em todos os pontos, assim, tem um acesso muito mais fácil. Mas não é por causa disso que eles deixaram de ser estudados. Então, a gente vai ter Paracelso, que ele era um cientista, um pesquisador, ele é um ocultista. Aí ele traz a ideia da palavra astral para dizer que tudo que vem das estrelas, né, no século XVI, está relacionado com o universo, né? Então, se traz o termo astral. Partindo dessa ideia que se tem desde os tempos mais primórdios, nós podemos afirmar, eu pelo menos eu tenho absoluta certeza, que todos nós somos extraterrestres vivendo uma experiência terrena, porque a única coisa realmente que nós sabemos que é imortal é a alma, né? Esse corpo físico fica e a alma, ela continua, né? Então, essa frase que trazida por Paracelsus, ela é bem interessante. Nós somos um ser, né, vivenciando uma experiência terrestre. Nós somos extraterrestres. Então, eu acho graça quando as pessoas falam os extraterrestres estão entre nós. Sim, há muito tempo, sempre estiveram. Nós fazemos parte deles, nós somos eles, né? Vamos lá, continuando então. A aura, vamos voltar aqui um pouco para esse campo, né, energético. A aura, ela é cheia de pontos, furos, certo? Para que haja comunicação com o meio e também para trocar com o meio. Então, ela se comunica e ela troca com o meio e também elimina toxinas. Então, a aura tem essa possibilidade e essa interligação muito forte. Para ficar mais claro, se a gente pegar a nossa pele, por exemplo, a gente vai ver que a nossa pele era toda porosinha, né? Cheia de poros, pontinhos, né? Esses poros, elas fazem exatamente a função dos mesmos poros, né? Dos mesmos pequenos microchakras que tem no nosso campo eletromagnético.
ele faz o que? Essa comunicação, ele elimina as toxinas, né? Ele também absorve a energia externa, certo? E vai comunicar com o meio. Se alguém tocar na minha pele com algo quente ou frio, eu vou estar tendo essa percepção. A mesma coisa acontece com o nosso campo áurico quando a gente está falando de percepção de energias. Okay? Então, por isso que a gente chega perto de alguém e percebe que essa pessoa está com uma energia um pouco mais densa, um pouco mais sutil, justamente por causa dessa mesma característica que tem a nossa pele, essa quantidade de pequenos poros, pequenos chakras que fazem essa comunicação e trocas, né, com o meio, ok? Então, esses poros, como eu falei, são chamados de chakras. Então, a gente tem milhares de chakras. Mínimos, principais, secundários, temos vários, certo? Continuando ainda, fazendo um processo histórico aqui, tudo isso, né, esse estudo específico dos chakras, ele inicia na velha Índia, né? O primeiro povo que classificou os pontos energéticos da aura foram os indianos. Só um instantinho, porque não está passando o meu slide aqui para vocês. Deixa eu ver por quê. Agora que eu me dei conta disso. Ué. Por que não está passando o slide para vocês? Deixa eu consertar isso aqui para a gente poder seguir. Que é importante esse... agora sim. Eu fiquei preocupada. Nossa. Agora sim. Agora eu consertei aqui o... Eu olhei, opa, tem algo errado. Então vamos lá continuar aqui. Vamos ver. E entrou aqui isso aí. Então depois, na velha Índia, né, observou-se então que haviam 7 centros com mais acúmulo de energia. E nesses acúmulos de energia, nesse ponto que se acumulava energia, tinha a presença de cores diferentes, tinha uma presença, determinadas cores se destacavam, né? Pareciam mais, dava mais visibilidade. Então, se chama a atenção. E esses 7 pontos, né, estavam ligados, não ligado tipo assim, colado, ou estava próximo na região, né, de 7 glândulas endócrinas. Quais são essas 7 glândulas? A pineal, a hipófise, tireoide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então, eles descobriram, né, que tinham esses 7 pontos e tinha essa iluminação com essas cores diferentes. Bom, os chakras têm movimento tanto para captar energia como para enviar energia. Então, eles circulam, giram de um lado e giram de outro. Giram de lado, ora para a direita e ora para a esquerda, dependendo do que eles estão buscando. Se eles estão captando energia, vai para a direita. Se eles estão eliminando energia, né, trocando energia, vai para a esquerda. Então, eles estão sempre trocando e absorvendo. É um movimento que se faz, circular que se faz, certo? Então, esses 7 pontos, esses 7 centros energéticos, né, foram colocados como os principais chakras, ok? Outra coisa que é interessante, esses 7 chakras do corpo físico não são os mesmos do corpo espiritual, tá? Tem as suas correspondências, mas não são os mesmos. Nós temos apenas a correspondência, certo? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui esse desenho, né? Que ele mostra um templo. Na verdade, a ideia era que vocês pudessem estar visualizando esse templo aqui. Deixa eu botar isso aqui. Eu tenho que cuidar de estar passando os slides direitinho.
Eu não sei por causa de que os slides não estão entrando como deveriam entrar. Mistérios, mistérios da meia-noite. Mistérios da meia-noite. Vamos nós. Eu vou fazer assim, eu vou tirar ele e vou botar ele de novo aqui, porque não era para não estar acontecendo isso, ele sempre entrou direto. E agora ele não quer entrar. Ok, vamos nós. Então, vamos ver se agora continua. Então, eu trouxe para vocês aqui agora, a gente retoma, uma visão geral, né, dos chakras principais, certo? Que eles vão estar circulando, vai ser o objeto de estudo nosso de hoje, né? São esses 7 chakras: o coronário, o frontal, o laringo, cardíaco, umbilical, sexual e base. Então, eu vou ficar bem feliz se nós conseguirmos chegar até o umbilical hoje, tá? No mínimo, ir até o umbilical. Bom, como eu falei, né, cada chakra ele está ligado diretamente com uma glândula. Vamos falar um pouquinho de cada glândula. Então, vamos lá. A gente vai começar com a glândula pineal, né? Ou epífise neural. Ela é responsável pela síntese de melatonina, hormônio do sono, que sincroniza o nosso ritmo biológico. Então, a pineal ela tem essa função no nosso corpo. Depois nós temos a hipófise, né? Que é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo, né, que ela vai ser considerada a glândula mestre do nosso organismo todo, pois a sua principal função é produzir hormônios, que vai regular outras glândulas endócrinas, certo? Anteriormente ela era chamada de pituitária. Então, alguns livros, alguns estudos, vocês vão estar encontrando esse termo para a glândula da hipófise. Aí, na sequência, embaixo, nós vamos ter a glândula tireoide, que está localizada no pescoço, logo abaixo da sua laringe, né, cordas vocais, e ela produz 2 hormônios, a triototironina, né, a tiroxina, que essas duas, que é T3 e a T4, vai regular todo o nosso metabolismo, que é a maneira como o nosso corpo vai usar e vai armazenar essas energias. Na sequência, nós temos o timo, né, que ele ele está responsável pelo nosso sistema imunológico, certo? Onde existem os linfócitos, né, no organismo, aumenta as chances de a gente não adquirir doença, enfim. O timo, na região do timo, é responsável pela nossa imunidade. O pâncreas é uma das glândulas da região do abdômen, atrás do intestino. O pâncreas tem 2 funções: a de produzir enzimas, né, para a função de exócrina, ok?
e a produção de hormônios para a função endócrina. Então, é nessa região, no pâncreas, que decide o que a gente joga fora e o que a gente guarda, certo? E temos as glândulas reprodutoras humanas, né? Que aí são a masculina e a feminina. E, por último, as glândulas suprarrenais, situadas logo acima dos rins, que tem como a função da regulação do nosso metabolismo de substâncias de todo o nosso corpo. A liberação de hormônios que controla o nosso corpo em situação de estresse. Então, assim, nas suprarrenais também a gente vai produzir a adrenalina, o esteroide, a noradrenalina, enfim, cortisol, enfim, vários outros hormônios que estão ligados diretamente com nossas emoções, com nossas manifestações, nosso comportamento que está ligado com nossas emoções, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada chakra, tá? Não acredito que eu vou ter que vir cada vez aqui. Então, vamos falar um pouquinho agora de cada chakra aqui. Aqui nós, na sequência, então, aqui nós vamos ter os 7 chakras em sânscrito, né? Sanharara, Ajna, Vishuddha, eu acho assim que se fala, Manipura, Shauadis, eu sou péssima nesses termos, tá? E a Muladhara. Então, são os 7 chakras para a gente poder estar se visualizando, trazendo um pouco dessa fala mais dos yogis, né, pra gente aqui, tá? Mas eu prometo que eu não vou ficar tentando falar japonês para vocês, não, senão eu vou me perder toda aqui. É vergonhoso, não sei. Bom, e a gente vai começar a nossa fala dos chakras justamente pelo chakra básico, né? Pelo chakra básico primeiro, o chakra da coragem, o chakra do eu sou, né? Do chakra onde eu me vejo, onde eu me centro, onde eu me ligo com o meu momento, com o meu corpo, com a minha estrutura física, comigo, com agora, tá? E aí a gente vai continuar aqui. Então, a gente tem o chakra básico, conhecido popularmente como chakra base também, né? Pois é o primeiro chakra, o chakra raiz, né? Ele significa, em sânscrito, a palavra dele, né? O nome dele se chama a morada da raiz, né? Então, ele tem... Gabriel, pede para o teu pai dar um pulinho aqui, por favor. Ele tem uma simbologia muito forte, né? Quando a gente está parando e está falando assim, poxa, tá ligada com a morada, né? Casa. Ele está localizado Alexandre, eu não tô, olha só, o PowerPoint ele não tá entrando no OBS direto, ó, e toda hora tem que parar e trocar aqui. Por que será? O que ele tá de errado aqui? Será que é isso aqui? Deixa eu ver aqui. Ele não tá voltando, olha, era para estar voltando, né? Não faço ideia. Olha agora. Tá transmitindo? Sim, tô transmitindo. Agora entrou. Não, mas entrou o que eu... Mas é que ele tem um delay, né? Mas eu tô no OBS, Alexandre. Olha, era para estar nesse chakra aqui, ele não
Ele não Não tá entrou. com duas janelas nesse PowerPoint aí? Tu não tá com a janela do PowerPoint e tem a de apresentação? Eu acho que sim. Tu tá com a... Deve estar com a janela do PowerPoint, não de apresentação. Deixa eu ver uma coisa. Só um instantinho, gente, porque senão eu vou toda hora tá voltando e tendo que botar a tela para vocês. Cadê a... Aqui, a janela do PowerPoint, ela tá sozinha. Essa aqui? É, não tem nada mais aberto, só ela. Isso aqui é no próprio Google? Sim. Estranho. Tá certo. Tá. Quem sabe tu remove e inclui de novo. Já fiz isso. Oh, agora atualizou. É, tem que mexer toda hora para poder atualizar, entendeu? Bom, Não faço ideia. então vamos lá. Vai ser um trabalho, mas a gente vai na fé. Então, o chakra básico, ele está localizado na base da coluna vertebral, no cóccix, né? Entre o ânus e as genitais. E tem relação com tudo que é duro no corpo. Então, tudo que for duro, espinha, ossos, dentes, construção das células do sangue, né? Tudo que for sólido, tiver solidez, está relacionado com o chakra básico, certo? O ânus, a próstata, o reto, o intestino grosso também fazem parte desta lista de correspondência, certo? Então, esse chakra ele vai representar a ligação do ser humano com o planeta Terra, a relação do ser humano com o seu mundo material, com o seu mundo físico, ok? Bom, eu vou continuar aqui porque tem que ficar trocando a tela para vocês direto. Bom, a palavra-chave desse centro energético, né, desse chakra, a palavra-chave dele é sobrevivência, né? Sobreviver, né? Ele é o chakra que vai nos ligar com a nossa sobrevivência, com o nosso mundo físico, né? Com contato direto com a nossa matéria tanto a matéria mais densa como a nossa matéria mais sutil. É a matéria que vai nos ligar com a energia da Terra, certo? Então ele entra em contato direto, nos confere a firmeza para construirmos nossa vida com estabilidade, força de realização. Aqui nós ligamos o espírito, mãe terra, seu amor e acolhimento, criatividade e força, certo? Então, o chakra básico ele está vinculado a isso, ok? Então, novamente, ele fica localizado no períneo, entre o ânus e os órgãos sexuais. O nome dele significa Muladhara. Mula significa raiz e Adhara significa base, certo? As glândulas relacionadas a elas são suprarrenais, situadas na parte superior dos rins, que tem a função de regular o metabolismo do sódio, do potássio, dos carboidratos e fazer o controle híbrido, né, das reações do corpo humano, como o estresse. Ele vai também ajudar nessa região a secretar os hormônios como a adrenalina e ativa o mecanismo de defesa e ataque do organismo, certo? Na medicina chinesa, os rins e suas glândulas são relacionadas, né, à energia vital. O elemento desse chakra é o elemento terra. A cor dele, para nós aqui no Ocidente, vibra na cor vermelha. Ele tem o sol, Lan, ok? Falar um pouquinho deles agora, do comportamento deles. Deixa eu ver se eu consigo para cá mudar para vocês verem. Eu fiz um PowerPoint tão lindo, gente, mas tudo bem. Vamos na fé. Né?
comportamento desse chakra, né? Que aí que é o que vai nos interessar, porque a partir do comportamento, da ligação com a nossa vida, com o nosso crescimento, a gente começa a ver e a entender os cuidados que a gente tem que ter com essa energia desse chakra aqui. Não. Então vamos lá. Comportamento desse chakra. Medo de não ser capaz de suprir as necessidades básicas, né, para si mesmo e para os seus dependentes, família, filho, esposa, empregados, enfim. O sentimento do medo de sobrevivência, né, de não conseguir estar sobrevivendo. Então, é uma característica real que acontece, que é manifestada nesse chakra, né? A sensação de que o mundo é um lugar perigoso e ameaçador. Distúrbios críticos nesse chakra está relacionado à síndrome do pânico. Então, quando a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem que tratar, né, basicamente esse chakra básico, certo? Então, há medo de que a integridade física, emocional, os direitos humanos e morais sejam comprometidos. Então, a síndrome do pânico, ela remete muito a isso aqui, tá? Bom, é comum que haja um sentimento de profunda insegurança gerado pela sensação de que nenhum lugar é sua casa. Então, esse sentimento, puxa vida, sentimento que eu não estou na minha casa, que de busca algo, isso também é uma desorganização desse comportamento, dessa energia que está vibrando nesse chakra, né? Insegurança de que metas e objetivos não sejam alcançados. Então, medo, insegurança, tudo isso, solidão, sensação de abandono, de não pertencer a determinado lugar, a sensação de rejeição, tudo que nos liga com esse mundo, com essa relação, né? Ela dialoga com esse chakra aí. E aí eu trouxe para vocês aqui três desenhos bem interessantes que eu vou parar e vou botar para vocês verem, que infelizmente, enfim, né, a gente dança conforme a música, né? Então a gente tem aqui a afirmação, fazendo uma revisão rápida, a afirmação desse chakra, né, quando a gente fala de vou fazer uma meditação, eu vou fazer um trabalho de conexão com esse chakra, é a afirmação, eu sou seguro. Então, trazer para você essa ideia de segurança, né? Essa ideia de segurança vai te trazer o sentimento de confiança, de pertencer a um grupo. Eu pertenço a esse grupo, né? A função desse chakra, basicamente, é a absorção de energias, né? Ele está ali absorvendo, te conectando com a Terra, com o mundo, né? E a pergunta que você tem que fazer para si mesmo, para saber se seu chakra está legal ou não, eu tenho ansiedade? Está me faltando uma conexão, né, com a Terra? Como é que é essa minha conexão? Como é que é essa minha relação com a Terra? Ela é uma relação saudável? Ela é uma relação bacana? Entende? Eu já sei o que aconteceu. É isso aqui meu problema, ó. Pronto. Agora eu acho que não vai dar mais esse problema. Você me descobriu. Ai, obrigada. Quer ver, ó? Ó. Nossa. Não. Ainda não foi dessa vez, sabe, eu botei ele. Mas vamos que vamos. O outro slidezinho que eu trouxe para vocês, né? É a relação da dualidade. Nós vivemos num mundo dual, né? Sombra e luz. Então, para clarear e fixar, né? Então, a gente, quando for pensar no chakra básico, a gente vai pensar na luz no sentido do que está claro, né? Daquilo que eu já preciso, como eu tenho que lidar, e a luz, a sombra, aquilo que eu preciso estar trabalhando em mim para poder entender melhor o meu relacionamento com esse chakra, certo? Então, quando eu tenho esse chakra muito bem trabalhado, eu tenho a ideia da estabilidade,
eu tenho coragem de viver, eu estou disposto a viver, né? Eu tenho a paciência, olha só, a paciência também está relacionada com o chakra básico. E a gente às vezes diz, vou ter paciência porque eu estou com lá. Não, a paciência está ligada porque a paciência é com o outro, né? A paciência é com as manifestações que acontecem ali, na nossa experiência enquanto ser humano. Então, eu preciso ter paciência, né? Então, quando eu sou paciente, né? Eu estou tranquilo no meu chakra básico. Se eu consigo trabalhar a minha individualidade, ou seja, se eu me aceito como eu sou, se eu tenho clareza daquilo que eu quero fazer, dos meus objetivos, se eu lido bem com o meu corpo físico, né? Ou seja, tudo que é meu individual, ele vibra, é uma energia que vibra do chakra básico. E, acima de tudo, o meu estado de saúde, né? Tanto porque, se a gente for parar, os chakras inferiores, eles são responsáveis pela manutenção da nossa vida aqui, né? Então, ele precisa estar com um funcionamento bem íntegro para que a gente tenha uma vida de qualidade. Depois, no lado das sombras, né? O contraponto das sombras, eu tenho que a insegurança, né? Essa insegurança devido ao medo, uma falta dessa conexão com esse chakra básico, né? Eu vou sentir a raiva, eu vou ter tensão e eu vou trabalhar, eu não vou saber lidar com as minhas emoções, eu tenho tendência a ser violento, certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar cuidando, né? Porque se pessoas explosivas demais, violentas demais, estão com essa energia do seu chakra básico bem desregrada, ok? Aí, de novo, falar da meditação, eu sou seguro, eu sou protegido, eu sou salvo. Então, se a gente vamos falar de reiki, então se eu estou fazendo o Reiki aqui, por exemplo, né? E eu quero trabalhar o chakra básico, eu vou fazer meu Reiki afirmando aqui, ou então o Nentatsu, né? Nentatsu Rei vou estar afirmando. Eu sou seguro, né? Eu sou protegido e salvo. Tudo está como deve ser. Eu tenho clareza disso. Né? Eu estou conectado com a Terra. Então, esse é a grande sacada, né, de se trabalhar com o chakra básico. Então, vamos lá. O próximo chakra é o chakra do sexual. Olha bem, chakra sexual. Nós vamos falar sobre o chakra, literalmente, hoje, sobre o chakra sexual, certo? Deixa eu ver o que eu fiz. Vamos lá, deixa eu botar para vocês verem aqui. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar sobre o chakra sexual. Eu ainda não consegui resolver, entender o porquê que não está indo automaticamente. Não sei. Desde que eu troquei o Windows, eu estou tendo esse problema aqui. Então, a gente vai falar do chakra sexual, que é o eu sinto, né? O chakra do eu sinto. E aí, sentir é algo que muitas vezes a gente tem dificuldade também, né? Está sentindo. Vamos entender um pouquinho esse chakra agora. O chakra sexual é o segundo chakra dos nossos 7 chakras principais, né? Ele vai representar a natureza da dualidade, certo? Feminino e masculino. E está relacionado o quê? Com o yin e o yang, o fluxo de energia vital e, por sua vez, né, com o quê? Com os órgãos sexuais, masculinos e femininos. Então, vejam essa dualidade que também perpassa por esse corpo físico dentro dessa estrutura dos chakras, né? Ele está conectado na região do quadril e da pelvis. Ele está relacionado ao prazer e aos desejos. É um sentimento facilmente que bloqueia, um sentimento que vai bloquear esse chakra é o sentimento de culpa. Então, sempre que vocês sentirem culpa de algo, vocês estão bloqueando esse chakra, certo? Porque culpa é um sentimento pesado, né? Um sentimento que traz remorso, um sentimento que te prende também no passado e não deixa desenvolver o que é o seu poder criativo, que também é uma outra qualidade, um outro manifesto desse chakra, a criatividade.
Então, se eu sinto culpa, eu me arrependo de algo que eu criei no passado. E aí eu não consigo mais criar no presente, certo? Bom, esse chakra abrange as emoções desenvolvidas nos relacionamentos consigo, com você mesmo e com os outros, né? É tido como um centro de vitalidade, né? Dos dons, certo? Que geram ideias. Então, tem algumas pessoas que colocam que esse chakra sexual ele está relacionado diretamente com o chakra laringo, né? A gente vai ver isso aqui agora. Então, o chakra sexual ele é chamado, ele tem como significado como a morada da alma. Então, ele vai desenvolver um papel crucial na busca do desenvolvimento espiritual. Porque é na energia sexual que é onde é transmutado todas as energias em amor e unidade espiritual. Uma vez as transformações de energias sexuais alimentam-se os chakras superiores. Então, a ideia, quando eu pensei em trazer esse estudo para vocês, é realmente porque ao longo do tempo, quando foi traduzido esses estudos dos chakras para o Ocidente, né? Foi por um padre. E aí, esse padre ele não podia falar, né? Não conseguia, não sabia falar sobre essa energia, sobre esse chakra sexual. E vocês podem ver que por conta disso, acontece uma bagunça absurda em relação a isso, né? Os yogis, eles não davam muita bola para o chakra sexual, nem para os chakras inferiores, porque eles estavam buscando a elevação espiritual. Então, eles tinham que negar, eles acabavam negando toda a sua ligação com o mundo terreno, entende? Diferente agora da gente, que a gente não tá, a gente busca um crescimento espiritual, mas a gente tem um entendimento da importância dessa experiência que a gente está tendo aqui. A gente não vive numa ilha isolada, a gente vive num grupo de pessoas. E ter em mente, ter a clareza da importância do chakra sexual, da importância do ato sexual, né? Porque, olha, veja que bacana, é através do ato sexual que a gente vai transmutar várias energias que nós vibramos, que nós absorvemos em amor. Por isso aí aquela história assim, vamos ter um parceiro legal, né? Vamos ter uma troca de energia. O professor Asmit Guzmán, ele diz que a mulher, ela por si só, ela carrega essa sexualidade de uma forma diferente que o homem. Ela consegue literalmente transmutar essas energias em amor durante a sua relação sexual, e o homem é muito mais mecânico, né? E aí ele sugere que os casais, que as pessoas que têm essas experiências sexuais, elas consigam aumentar a duração desse prazer, dessa energia que é criada no ato sexual. De que maneira? O depois, né? Aí diz, não vira para o lado e dorme, continue se olhando, continue se tocando, continue fazendo carinho, porque aí é o momento que você tem para ressignificar toda aquela energia constituída, criada no ato sexual, e essa energia que é criada no ato sexual como algo realmente instintivo, né, de sobrevivência, ele vai ser gerado, ele vai ser transmutado e levado para o coração, e aí a relação, né, a gente começa a entender, começa a vibrar e evoluir junto numa relação de amor. É bem interessante. Então, fica aqui para vocês uma sugestão, né, para as pessoas casadas que quando estiverem nesse processo depois do ato sexual, dessa relação afetiva, vocês continuarem o momento, né, transmutando, sentindo essa transmutação dessa energia, entende? Não deixa essa energia criada, gerada, ser dissipada. É essa a ideia. É continuar, para que essa energia possa ser literalmente percebida, como ela se transforma, né, daquela explosão que é o orgasmo, e ela se transforma em uma sensação única, né, harmoniosa no corpo inteiro. Porque essa energia vai para o coração, e do coração ele é transferida, né, para todas as partes do corpo. Então, o professor Asmit Guzmán, ele fala isso,
eu achei assim, bem interessante, porque se você parar e analisar, é bem isso, né? Aquela coisa de sentir o momento, né? De estar percebendo a energia tão terrena, tão bonita, tão importante, que essa energia é importante para a nossa sobrevivência, né? Ela desenvolve o nosso lado criativo. E aí, ele estava colocando nos estudos que muitas pessoas, artistas, né, porque está diretamente ligado com o chakra laríngeo, que também é um chakra da criatividade, também é um chakra da comunicação, né? E pessoas que têm desequilíbrios, artistas têm esse chakra lá, tanto sexual quanto laríngeo, muito elaborado, muito bem em excesso, né, carregado, sabe, um poder de criatividade muito grande. E aí o que acontece? A tendência é dar uma desarmonizada, né? Porque está em excesso demais. E aí ele coloca uma coisa assim interessante. Normalmente as pessoas, os artistas, as pessoas muito criativas, tem sempre aquela confusãozinha na sua vida amorosa, né? Tá em equilíbrio. Vamos pensar um pouquinho como é que está a nossa... Se nós estamos em excesso de criatividade demais ou estamos conseguindo lidar bem com esse chakra, né? Bom, ainda falando do chakra, né, básico, do chakra sexual. O chakra sexual ele também carrega o instinto sexual, o instinto da reprodução, né? Então é através dele que esse desejo, essa necessidade de reproduzir, de estar se relacionando, ela vai estar trabalhando, certo? Está relacionada à garganta, como eu falei para vocês, né? No centro de maior criatividade, maior correspondência com o chakra do sexo é o chakra laríngeo, certo? E por isso que muitas vezes pessoas criativas demais, como eu falei, né, acabam tendo também um grande desejo sexual, certo? Então, continuando ainda, a função fisiológica desse chakra sexual. Ele é um núcleo criativo físico para a procriação. Isso aí ninguém tem dúvida, certo? É o chakra sexual que garante o funcionamento suave e saudável dos órgãos sexuais e também da bexiga e da uretra. Ela vai afetar também as pernas, a garganta e a cabeça, certo? Então vocês vejam que o chakra se localiza ali, mas nem sempre ele se limita apenas naquela extensão daqueles órgãos que estão ali. Então o chakra sexual ele produz um prana laranja, né? Aquela cor bem laranja, a primeira urina é a concentração desse prana laranja que o chakra sexual produz. Esse prana, essa eliminação, ela vai servir justamente para eliminar os detritos do nosso corpo, tá? Buena, vamos mais. Problemas que esse chakra pode estar causando na gente. Problemas urinários, impotência sexual, esterilidade, a glândula da próstata alargada ou outros órgãos de doenças sexuais. Outra coisa importante, né? O chakra sexual saudável garante uma garganta saudável, certo? E também é necessário para o desenvolvimento da faculdade mental. Por conseguinte, preste atenção, o tratamento de pessoas mentalmente retardadas exige também o tratamento do chakra sexual, por um período prolongado de tempo. Então, a gente vê que distúrbios mentais também tem a ver com a desordem do chakra sexual e também do chakra básico, certo? Alguns distúrbios mentais também estão relacionados com o chakra básico. O funcionamento saudável do chakra da garganta e de outros na área principal requer energia transmutada do sexo, certo? Então, a gente, assim, nós, nessa nossa vida terrena, o sexo faz parte e a gente não tem que botar ele de lado, certo? Eu nem estou dizendo para nem todo mundo sair fazendo sexo, não. Eu estou falando da importância dele, porque a gente precisa estar aprendendo a lidar com aquilo que é natural no nosso corpo, né? Sem mimimi. Por conta desse mimimi, vocês vão ver a bagunça que fizeram no chakra umbilical. Então, toda essa bagunça que fizeram com o chakra sexual causou reverberou lá no chakra umbilical também, certo? Outra coisa, o não funcionamento desse chakra sexual, ele também leva a gente, né, ao nosso caminhar, né,
para o nosso estado de senilidade. Então, assim, tem essa associação. Quando você vai parando de utilizar esse chakra, a tendência é que o seu corpo começa a não produzir determinadas energias, movimentos, que vai lá te envelhecer, né? Com mais rápido, vai saber, né? Enfim. Buena. E também o excesso desse uso sexual também te leva a um desgaste. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Procure um equilíbrio, certo? E aproveitar ao máximo, né? Esse movimento todo. Então, mais uma vez, ele é um elemento do elemento água, chakra básico terra, elemento água, né? As glândulas que estão responsáveis são as glândulas sexuais, os ovários e os testículos. E aí eu fiz novamente para vocês um desenhozinho que eu vou parar aqui para poder voltar para vocês, porque se eu não fizer isso, não entra. Não entrou ainda. Eu quero que vocês vejam para a gente fazer uma revisãozinha rápida do que eu falei para vocês. Então, aqui, uma revisão rápida, a gente vai ter que o chakra sexual é a cidade dos prazeres, né? Quando a gente fala assim da criatividade, vai dar prazer, sim, porque o ato criativo nos dá prazer. O ato criativo nos relaciona, nos conecta com os nossos desejos, certo? Então, eu sinto e eu sou criativo, né? Toda solução de problemas vem do nosso ato criativo, entende? Né? Então, temos que ser criativos, certo? O sentimento que a gente tem é da criatividade, muitas vezes da euforia, da alegria, né? Tem essa coisa toda. E você tem que se perguntar, eu tenho bloqueios de ser criativo? Tenho dificuldade de ser criativo, de criar as coisas, né? Eu tenho problema com a minha intimidade? Eu tenho dificuldade com mudança? Então, você faz essas perguntas para você, você vai ver se o teu chakra está funcionando legal, se está, né, em harmonia, bacaninha, como vocês desejam. Ok? Continuando, vamos lá. A questão ainda da luz e da sombra, né? Aquela dualidade básica que a gente vive. Então, vamos entender o que prejudica e o que melhora. Então, eu tenho na luz novas ideias, o dar e receber, porque assim, a relação com o outro é essa relação de dar. Mas eu não tenho marido, pô, eu não tenho ninguém que vai fazer. Mas como é que você se relaciona com essa coisa de dar e receber? Porque a relação sexual é uma relação de dar e receber. Você consegue doar e o mais importante, você consegue receber alguma coisa dos outros, você consegue receber energia. Às vezes as pessoas não conseguem receber um abraço. Então a sua relação com o chakra sexual não está legal, porque você não está conseguindo fazer essa troca, porque o ato sexual é uma troca, é o ato de dar e o ato de receber. Como é que está a sua relação com esse ato de dar e receber, certo? Possuis desejo? Como é que está o nível de emoção? Então a emoção, a tolerância, tudo vai passar por essa energia, né, que dialoga com o outro diretamente, uma troca direta com o outro. Bom, se o chakra, se você estiver sentindo uma confusão danada, for ciumenta pra caramba, porque o que é o ciúmes? É a possessividade, você não consegue doar, tudo é seu. Então pode crer que você tem que trabalhar bastante aplicação de reiki no seu chakra sexual, né? Fazer alguns exercícios, porque tem alguns exercícios de yoga que são maravilhosos para poder estar liberando essa energia, né? E a questão e problemas na bexiga também, é um sinalizador que tem algo que não está legal, certo? E na meditação, né, no Reiki-Ho, é assim, eu sou atraente, né? Eu sou criativo, eu sou único, eu estou aberto aos prazeres, né? Eu não dependo dos prazeres, eu estou aberta a eles, mas eu não dependo deles, né? Eu não sou escravo deles, porque vejam bem, é o equilíbrio, né? A prática é demasiada, você liberar demais é o desequilíbrio. Então, eu não dependo, eu estou aberto para eles, mas eu não dependo deles, certo? E eu aceito a vida com paixão, né? Eu me entrego de paixão naquilo que eu estou vivendo. Então, essa é a energia do chakra sexual. Aproveitem,
né? Vivam essa relação do dar e receber, dessa troca, né? Vejam que a nossa vida, o nosso relacionamento é uma vida de mão duplas, né? Vai e volta. Então vamos lá. O próximo chakra, então, que a gente vai, é o responsável dessa aula de hoje, que é o chakra umbilical. O chakra umbilical, que não é chakra do plexo solar, certo? A gente nunca mais vai falar do chakra plexo solar. A gente vai entender agora o que é o plexo solar e não vamos mais dizer que é o chakra plexo solar. Isso não existe. Literalmente, isso não existe. Então, aqui, o plexo solar é uma terminologia médica, certo? Não faz parte do nosso mundo, nós não somos médicos, certo? Nós vamos falar do chakra umbilical. Mas o plexo solar é uma região que é composta pelo fígado, pelo estômago, pâncreas, certo? Por esse conjunto aqui. E aí, olha que bonitinho o desenho que eu fiz para vocês entenderem a bagunça que esse padre criou na cabeça da gente, né? Porque foi tudo porque, na hora de traduzir, ele não quis falar do danado do sexo, porque sexo é proibido, né? A Igreja Católica proíbe, né? De falar de sexo, a gente tem que ser todo mundo celibato, então não pode falar. Pecado capital, né? Então, aí ele tira o sexo da nomenclatura lá da relação do chakra e bota o chakra umbilical como sendo, ou então chakra sacral, e faz uma miscelânea dos capeta, e aí a gente não sabe mais o que está falando. Então, plexo solar é uma região. Que região é essa? Região onde tem todo o processo digestivo, certo? Todos os órgãos do sistema digestivo fazem parte desse plexo solar, ok? E ele é circundado, vejam aqui no desenho, por chakras secundários. Então, nós vamos ter 3 chakras secundários, porque são chakras que estão realimentando, né, o chakra umbilical, que está ligado, que é a glândula do pâncreas, certo? Esse chakra umbilical fica literalmente um pouco acima do umbigo. O chakra umbilical não fica na boca do estômago. Não fica. O que fica na boca do estômago é o chakra estomacal. Toda essa aula era para chegar aqui para vocês, certo? A gente acabar com essa frescura de ficar misturando tudo e porque se você entrar na internet, o que mais tem é site fazendo uma miscelânea, uma confusão na cabeça da gente que a gente não vai entender, certo? Então, o chakra umbilical, ele fica um pouco acima do umbigo, certo? A boca do estômago se chama chakra estomacal. Depois nós temos o chakra hepático e o chakra esplênico, certo? Que são 3 chakras que, como está no desenho aí, formando uma pirâmide pontada para baixo, ok? Esse formato da pirâmide é a região aonde nós temos na medicina, ela chama de plexo solar. Mas não existe chakra plexo solar, como está lotado a nomenclatura aí por aí, certo? Não existe. O que existe é o chakra hepático, que está ligado é um chakra secundário, que está ligado ao fígado, ao estomacal, que fica na boca do estômago, e o chakra esplênico, que fica no baço, certo? Se um falhar, o outro vai lá e dá suporte para o chakra umbilical, para a glândula do pâncreas. Então, a partir de hoje, a gente vai falar agora, literalmente, chakra básico, chakra sexual, chakra umbilical, certo? Não vamos mais tocar na palavra plexo solar, acabou, né? Vamos romper com essa coisa de plexo solar. E eu vou dizer para vocês, foi uma dificuldade procurar figura na internet que trouxesse realmente a origem, nessa fala de origem dos chakras, tá?
Bueno, então vamos passar para o outro. Como eu falei para vocês, né? Vou botar aqui. Como eu disse para vocês, essa confusão toda veio, sim, na tradução em 1920 com o livro de Liederbieter, que ele era um padre, né? Como eu falei para vocês, falar na época sobre sexualidade é algo muito complicado, então se tira a palavra chakra sexual, coloca chakra sacral e tá tudo muito bem, e não é chakra sexual mesmo. Vamos retomar a sabedoria e a fala que estava guardada pelos ocultistas e pelos yogis, né? Para que a gente possa estar realmente retomando o conhecimento como ele é, sem vergonha, né? Com carinho, sabe? Com cuidado, como esses 3 chakras inferiores precisam. Afinal de contas, nós estamos vivendo, como eu comecei a apresentação, nós somos extraterrestres vivendo uma experiência no planeta Terra. E para viver no planeta Terra, nós precisamos que esses 3 chakras estejam, sim, muito em harmonia, né? Assim como os demais. Então, a gente está trazendo de novo aquilo que Paracelso falava, aquilo que Helena Blavatsky falava também, né? E que outros escritores daquela época, que estava tudo guardadinho, também falava e se manifestava. A palavra de poder desse chakra, né? Vou mostrar para vocês aqui a outra figura. A palavra de poder desse chakra é eu faço, né? Fazer, eu faço, né? O sistema digestivo faz, né? Ele que decide o que fica e o que vai, certo? Então ele faz, beleza? Manifestado por muitos na cor amarela, né? Me perdi aqui. Vamos trocar o slide aqui para vocês. Depois esse slide que eu fiz para vocês eu vou deixar à disposição para vocês poderem ter acesso e lerem, tá? Então vamos lá. O nome desse significado de Manipura, né, é cidade das gemas, né? Bonitos, cidade de ouro. É bonita a tradução dela. Então, as energias sutis de menor e os chakras superiores passam através do chakra umbilical. O que é interessante nesse chakra aqui é que no chakra frontal é o chakra da visão, né? O chakra do umbilical, como eu falei para vocês, né, ele é o chakra que a gente vai também ter uma percepção do sentir. Então, como ele se comunica muito bem com o externo, né? Por exemplo, uma pessoa chega em nós com uma energia ruim, é esse chakra que vai fazer, junto com o sexual, que eu sinta a pessoa ali, tá? A energia da pessoa. Então, tem algumas pessoas que absorvem demais. Então, por isso a fala, se colocar, tampar o umbigo quando vai atender, colocar um cristal para proteção dessa região, que realmente o umbigo ele fica ali, né? A estrutura do umbigo fica entre o chakra sexual e o chakra umbilical. Então, ele percebe, né, muito bem essas energias externas. Ok? Então, o chakra umbilical contém a semente emocional permanente. Ele contém a vontade, o centro das massas. Uma pessoa tem a opção de sucumbir aos impulsos da natureza inferior e responder à chamada da sua natureza superior. Então, esse chakra umbilical, ele tem a força interior de uma pessoa aumentada à medida que ela sofre influência de sua alma superior. E aí a gente começa a observar e ter alguns cuidados com o quê? Com a alimentação, né? Como eu estou me alimentando? Como eu estou cuidando do meu corpo? Entende? Porque é através desse chakra, né? E aí de todos esses órgãos que envolvem esse chakra, que são todos os chakras que estão ali do sistema digestivo, é que vão estar alimentando o meu corpo como inteiro, mantendo o meu corpo também vivo, assim como a respiração, certo?
Então, esse chakra ele vai controlar a energia que está do diafragma, do pâncreas, do fígado, do estômago, certo? Ele também energiza o intestino, o apêndice, os pulmões, o coração, todas as partes do nosso corpo. Ele também vai tomar conta sobre a qualidade do nosso sangue, certo? O nível de colesterol, as condições do nosso coração, tudo é afetado a partir desse chakra. Por quê? Porque ele vai tomar conta, né, de todo o nosso sistema digestivo, que é pela glândula, pelo pâncreas, que libera e retém o que é as energias necessárias para nós, certo? Então, vamos lá. O que acontece agora, as curiosidades desse chakra. O que acontece quando uma pessoa é violenta, né? Quando a pessoa é violenta, o chakra básico dela, ela está mais sensível, certo? E aí ele acaba influenciando outros chakras. Então, as emoções negativas afetam demais esse chakra. Por isso que quando a gente está muito nervosa, muito tensa, a gente vai sentir dor na boca do estômago, no chakra estomacal, a gente vai ter problemas de fígado, a gente vai ter problema de digestão, por causa dessa... É uma região que absorve muita energia negativa, certo? Bom, o chakra frontal é responsável pela visão, percebe visualmente as energias que vibram em torno no nosso entorno, porém, é no chakra umbilical que se faz a conexão como se ele fosse um radar psíquico, certo? Que faz a gente sentir, como eu coloquei na mais anterior. Então, é nesse chakra que vai fazer essa ligação. Então, é importante a gente estar cuidando dessa região quando estiver atendendo alguém. Se eu for muito perceptível, eu coloco um cristalzinho, eu coloco uma faixa no meu umbigo para dar uma amenizada, certo? E é por esse motivo também, antes de ter atividades mediúnicas, né, se aconselha não comer coisas pesadas, como carne, bebidas alcoólicas, certo? Porque esses alimentos têm uma concentração de energia, concentra energia muito forte nesse local. Ou seja, o sistema digestivo fica mais pesado, leva mais tempo para processar os alimentos que estão ali e vai acabar afetando o trabalho dessas práticas mediúnicas, ok? Bom, a gente já está quase uma hora falando aqui. Eu vou parar quando terminar o chakra umbilical e a gente continua no outro dia para poder abrir para as perguntas para vocês, tá? Então, terminando aqui, vou falar um pouquinho mais aqui do chakra. Deixa eu trocar esse slide aqui. Ok, então vamos lá. Então, a higiene interna e a higiene externa, né, são importantes, porque a gente está falando da higiene mental e emocional interna, inclui emoções positivas, como a felicidade, vontade, a alegria, né? As emoções positivas são benéficas para uma pessoa psicologicamente e emocionalmente e fisicamente. Então, quando a gente está falando dessas energias, todas essas energias também vão ser metabolizadas dentro desse chakra, tá? Isso é bem interessante. Não é só o que a gente come, mas as energias que nós vibramos, que nós sentimos, ela é metabolizada também por aí. E as energias pesadas, as energias mais densas, que nos prejudicam, afeta muito essa região, ok? Me lembrei de uma coisa em relação ao chakra sexual, que é interessante. Nós mulheres, quando a gente não tem tem traumas sexuais, né, desenvolve na gente algumas doenças, principalmente mioma, câncer, né? Então a gente tem que literalmente tem que começar a tomar cuidado e procurar estar ressignificando alguns sentimentos, algumas coisas na nossa vida, né? Buena, a dica que ele dá aqui, que eu achei bem legal, é assim, quando como é uma região, né, que ela metaboliza alimentos, uma região que ela metaboliza emoções, pensamentos e emoções, quando a gente for fazer uma comida, quando a gente for fazer qualquer coisa,
né? Que a gente faça com boas energias, porque a gente já sabe. Então a ideia é, vamos tacar chokurei na nossa comida, né? Vamos tacar reiki na nossa comida para a gente poder tá melhorando esse processo, essa energia que é tão absorvida pelo chakra umbilical, né? Buena, passaram algum tempo com o líder espiritual avançado, espiritualmente. Hoje em dia a gente não tem mais essa coisa do líder espiritual, mas a gente vai trocar um líder espiritual por uma boa leitura, por um bom filme, por uma boa música, por uma boa companhia, né? Para que a gente possa também estar se alimentando energeticamente de energias positivas, entende? Eu acho que a gente acaba vivendo uma simbiose, né? Eu tenho um comportamento, eu busco algo legal, eu recebo algo legal, né? Nessa troca da vida aqui. Então, basicamente, deixa eu ver, acho que tem mais um slide aqui do características gerais, então, desse chakra, fazer uma revisão. Uma localização dele é um pouco acima do umbigo, né? É a cidade das joias, né? Da cidade do ouro. As glândulas relacionadas a elas, a principal é o pâncreas, que vai secretar enzimas fundamentais para a digestão, onde faz o controle da glicose, né? Que é a nossa principal fonte de energia. Ela vai nos ajudar a digerir, a lidar com nossas emoções, as sensações vindas do ego. A cor dela é amarela e o elemento dela é o fogo. Então, assim, não é somente a comida que esse chakra trabalha, né? Vai estar sofrendo a influência, mas também, principalmente, das nossas emoções, certo? E aí eu trouxe aquele quadrinho que a gente faz aquela revisão gostosa, né? Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Então, aqui era outro site que eu me apropriei dessa figura aí, que estava escrito plexo solar, né? Esqueçam plexo solar. Chakra umbilical. No chakra umbilical, novamente, cidade das joias. Eu sou forte, né? É o chakra da coragem, das emoções, da nossa parte instintiva, né? A gente precisa estar se alimentando, a gente precisa se alimentar de boas energias, de bons pensamentos, de boas posturas, certo? Eu preciso aprender a ter personalidade, entende? Ter personalidade é ter autoestima, né? Que está diretamente relacionado lá com o chakra básico. Se eu não me sinto naquele lugar, eu não tenho a emoção da autoestima. Então, eu preciso trabalhar a minha autoestima para me sentir pertencente de onde eu estou, né? E se eu me sinto pertencente, eu me sinto com poder de fazer, de poder de ser, entende? Então, é importante que a gente entenda o quanto é necessário entender esses 3 chakras na nossa vida, que é o que nos liga, né, a esse momento, a essa existência, essa manifestação do nosso corpo aqui no planeta Terra. E a perguntinha que vocês têm que fazer para vocês, para saber se vocês estão metabolizando bem as energias de vocês, é a seguinte, olha. Eu tenho baixa estima? Falta força de vontade? Eu tenho medo de ser ridicularizado? Ou seja, eu estou preocupado com o que os outros estão pensando de mim? Ou eu tenho coragem de fazer aquilo que eu estou afim, de segurar a onda, fiz besteira, vou segurar a onda, aí bola para frente, errei, caí, levanta, entende? Né? Como é que vocês estão lidando com essas emoções na vida, no dia a dia de vocês? Perguntem-se, né? Faça esses questionamentos internos para poder ter essas respostas, que eu penso que é bem importante. Opa! Aqui, e para terminar, a gente faz aquela revisãozinha da luz e das sombras, né? Nossos seres duais, lindos, maravilhosos que nós somos. Né? A questão hoje não é mais negar a dualidade, é entender que ela faz parte da nossa vida e buscar o equilíbrio, né? Trazer o lado das sombras para a luz e ressignificar. Então eu vou ter na luz o autocontrole, a autoridade, no sentido não é autoritarismo é certo, mas autoridade sobre mim mesma, né? Naquilo que me movimenta para fazer, certo? Eu tenho energia, eu tenho um trabalho com humor, né?
o humor de lidar com as coisas mais esdrúxulas, né? Sabe? É trabalhar mesmo as emoções saudáveis, entende? Né? Ou eu tô naquela situação do medo, do ódio, dos problemas, aí você vai ter problema digestivo. Pode ter certeza, gente, gente estressada, mal amada, gente que não consegue se relacionar com o outro, as pessoas que têm dificuldade. Gente, não tem como, as pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o mundo acaba desenvolvendo problemas em regiões digestivas. Né? Então, pessoas nervosas, então, gente, dor na boca do estômago direto. Por quê? Porque não está essa região, o pâncreas, o chakra umbilical, não está sabendo lidar com essas emoções, não está sabendo digerir essas emoções para ficar com o que é bom. Porque a grande sacada, quando a gente fala de emoção, não é evitar a emoção, né? É não ser escravo da emoção. E nem lá no sexo. A questão não é evitar, não é fazer sexo, mas também não é ser escravo dele, entende? Né? É saber que aquilo faz parte da vida. A dualidade, né, faz parte, a emoção faz parte, o pensamento faz parte. Mas eu sou escravo? O que é ser escravo? Eu entro na raiva e fico na raiva? Ou eu entro na raiva, percebo a raiva e digo assim, peraí, o que você quer me ensinar? Eu não estou sendo escravo da raiva, não estou sendo escravo do medo, entende? Então a gente tem que aprender a não ser escravo das nossas emoções, e sim percebê-las, entendê-las, para que a gente possa estar ressignificando os nossos comportamentos. E a meditação, novamente aqui no Gachô, eu acredito em mim mesmo, né? Eu me sinto empoderada, sabe? Eu gosto de dizer, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu me amo muito. Eu adoro, assim, fazer essas afirmações, assim, de poder, sabe? Nossa, eu ia para a escola de manhã cedinho, eu dizia, eu sou a melhor professora da escola, os alunos me amam, eu amo todo mundo. Eu chegava lá, quando vinha aquele aluno me abraçar, eu dizia, eu sou a melhor professora, sabe por quê? Tu tem que acreditar em você mesmo, lógico, não, é uma relação de carinho com você, contigo, de você acreditar, de você trazer essa energia do carinho dos alunos, né, dessa afetividade toda, que é importante para mim e na minha relação como professora é importante, tá? Então aqui, eu vou parar aqui e eu quero saber as perguntas de vocês, né? Eu vou voltar aqui para uma outra cena e eu quero saber de vocês perguntas, o que vocês gostariam de estar perguntando, para que a gente possa estar respondendo aqui mais uns 15, 20 minutinhos de trova aqui entre nós. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Estou aguardando as perguntas de vocês aqui. Buena. Então a gente fica por aqui, deu 1h30, mais do que o que eu esperava, mas tá bom. Né? A gente vai ficar por aqui e aí eu vou agendar para vocês no outro dia, para a gente continuar com os chakras superiores, né? De repente no meio da semana, para mais pessoas poderem participar também, tá? Mais tarde, tá bom? Espero que tenham gostado. Minha filha brincando aqui. Deixa eu ver se tem mais um bando de louco gritando aqui na minha frente, dançando na minha frente para mexer com a mãe, né? Mas enfim, oremos. Filhos são filhos, né? Então a gente finaliza aqui. Gratidão então para todo mundo. Até o nosso próximo encontro então, tá bom?